Campestre, a todos que estão nos assistindo, tanto Campestre como todo o Rio Grande do Norte. Aqui nós estamos com o Estudo Estratégico da Câmara Municipal de São José do Campestre. Hoje o tema vai ser sobre a educação, onde a gente tem o prazer de receber doutora Maria Aparecida, professora da universidade, uma pessoa com um currículo bem extenso, e temos também a pessoa de Luciano, nosso professor do nosso município, Campestrense, que todo mundo também já conhece, e vamos deixar aqui 20 minutos para cada um deles botar seus conhecimentos alto, né, e falar um pouco da educação para todos os campestrenses e a todos que estão nos assistindo. Eu vou iniciar com a doutora Aparecida, Maria Aparecida, onde ela vai ficar à vontade e esclarecer algumas coisas com relação ao Fundeb e a educação de uma forma em geral. Ok. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Câmara Municipal de São José do Campestre. Gostaria de agradecer agora na condução, na mediação dos trabalhos, o presidente da Câmara, conhecido como Bolinha, muito prazer, não conhecia. Também dizer que é um prazer dividir esse momento, esse diálogo, porque 20 minutos é para um diálogo mesmo, né, bem rápido. Também está dividindo com o professor Luciano, que também é gestor no município dele, São José de Campestre. Primeiro, eu gostaria de começar dizendo que, enquanto cidadã, registrar a nossa preocupação em relação ao momento em que estamos vivendo, de pandemia, de Covid-19, e a nossa solidariedade a todas as famílias que já perderam algum parente por razão dessa doença que chegou, e dizer que precisamos nos cuidar, tanto aí no seu município, como no nosso estado e no nosso país. Dito isso, eu gostaria de começar a nossa discussão a partir da perspectiva da discussão do Fundeb enquanto um mecanismo de financiamento da educação básica para garantir o direito à educação. O direito à educação é um direito constitucional que está definido no artigo 205, reafirmado no artigo 4 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso significa dizer que a educação básica ela é um direito de todos. Reafirmado essa perspectiva do direito à educação também na emenda 59, onde ela foi, a parte 59 aprovada em 2009, que ela vai trazer exatamente a questão da obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos. Então, a política de fundos, em um primeiro momento, o Fundef, que atingia apenas ao ensino fundamental, e posteriormente o Fundeb, que foi aprovado pela emenda 53 em 2006, e posteriormente pela regulamentação da lei do Fundeb, que era de 2007 ao final de dezembro deste ano de 2020. Então, isso mostra a importância dessa política de fundo na garantia desse direito. Então, assim, a garantia do direito à educação, ela é de responsabilidade dos entes federados. E quem são os entes federados? Desde a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, para garantir esse direito, significa que precisa de financiamento. E o Fundeb é exatamente uma política de financiamento para garantir esse direito a todos aqueles que estejam nessa fase da educação básica, que é extremamente importante. E o município
que aí o município de vocês não estaria fora dessa perspectiva, ele tem a responsabilidade, sim, em manter essa educação básica naquilo que é da sua responsabilidade, que seria o ensino fundamental em colaboração com o Estado e a educação infantil. Portanto, o Fundeb, terminando em dezembro de 2020, esse Fundeb, a gente faz uma avaliação de que ele trouxe bons resultados para a educação básica, tanto do ponto de vista que ele vem redistribuir recursos com os municípios, ele vem pensar uma proposição dos seus recursos de 60% dos seus recursos destinado à valorização dos profissionais da educação, ele vem indicar a obrigatoriedade da criação da lei do piso salarial e, nesse sentido, os municípios, ele vem ter uma política definida, tanto de financiamento como de valorização docente, e assim, e nós temos estudos o quanto ele veio contribuir para a melhoria da educação básica, dos municípios, mesmo com as suas dificuldades colocadas. Por quê? Porque tem a complementação da União. Então, quando chegou agora em 2020, pensar uma educação na perspectiva dos municípios da região, por exemplo, dos estados e municípios da região Norte e Nordeste, sem o Fundeb, ele é praticamente inviável, porque a situação financeira dos municípios ficaria extremamente difícil. Então, colocar essas questões em linhas gerais, porque em 20 minutos não dá para trabalhar de forma mais pontuando cada uma delas, eu vou direto para dizer o que foi aprovado na PEC 15 de 2015, hoje já transformada na PEC 20 na PEC 15 de 2015 no Congresso, né, na Câmara, que foi votada, e hoje já transformada na PEC 26 de 2020 no Senado Federal, porque o texto já se encontra lá. Hoje ela se chama PEC 26 de 2020, certo? Ou seja, a partir de agora, aquilo que a gente dizia de PEC 15, a gente vai chamar de PEC 26 de 2020, que é a PEC do Fundeb. Então, o que foi que nós conseguimos aprovar em relação à PEC 15 de 2015? A PEC ela foi apresentada pela deputada Dorinha. A deputada Dorinha apresentou o relatório, e o relatório ele é um substitutivo exatamente com os acréscimos que ela fez da PEC de 2015, e no seu texto, o Fundeb agora ele sai das transições transitórias e passa a fazer parte da Constituição naquilo que é permanente nela, ou seja, sai dessa questão mais transitória para passar a ser permanente, uma política de Estado independente dos governos que estejam. Tem quanto tempo ainda? Então, assim, o que é que foi aprovado? Nós saímos de uma complementação da União para estados e municípios, que seria de 10% para 23%. Esses 23% vai ter uma complementação agora que chamamos de modelo híbrido, que seria manter os 10% nos estados da região Norte e Nordeste, que já recebe complementação da União. Os outros 10,5% seria distribuído com os municípios, com as redes, e não tenham, mesmo no estado que tenha complementação, mas que a rede, na perspectiva do custo aluno-qualidade, não consiga manter as suas despesas, ou seja, a escola de qualidade, ele está me informando que está travando, né? Para vocês, como é que está o som aí, gente? Melhorou agora, tava bem travado, a gente não estava entendendo nada, mesmo? Mas voltou. Pode continuar, professor. Mas eu tenho que voltar? Não, dá para seguir. Dá para seguir. Deu para entender? Quem tá nos ouvindo está entendendo? Sim. Porque tem uma mensagem aqui que está travando. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando?
Está tranquilo agora, pode dar continuidade. Então, do que eu estava dizendo, na aprovação do Fundeb, a gente considera que nós tivemos alguns ganhos. O relatório ainda não é exatamente aquilo que a gente gostaria, porque sempre é um embate, né, naquilo que a gente está, na perspectiva da luta pela aprovação de uma política de educação básica, né, que venha a atender a todos os nossos interesses. Então, com relação à complementação, como eu estava dizendo anteriormente, está travando? Continua travando? Continua travando? Para mim não, para mim está bom. Luciano? Tá, pode continuar. Pode continuar, Luciano? Oi, pode. Está tranquilo agora, ficou bom. Tem uma mensagem aqui que está travando. Então, a complementação da União, que era de 10%, passou para 23%. Desses 23%, se mantém os 10% para aqueles estados que já recebiam complementação da União. E dentro daqueles estados, as redes que tenham dificuldade, mesmo no estado que não receba complementação da União, dos 23%, vai tirar 10,5% para ser complementado com esses municípios. É o que chamamos de modelo híbrido. E dentro desses 10,5%, 50%, ou seja, metade desses recursos vai ser destinado à educação infantil. Isso foi o que foi definido. E ainda, porque nós temos 23, 10 mais 10,5%, ainda sobrou 2,5%. Esses 2,5% também ainda vai destinar a essas redes que precisam de complementação da União, mas aí vai estar vinculado esses 2,5% exatamente ao resultado que a rede possa estar dando, ou seja, é vinculado à gestão, é vinculado ao acompanhamento dessa gestão, da avaliação de desempenho, é o que chamamos de meritocracia. Essa perspectiva a gente não concordava, porque a gente acha que o recurso e o financiamento, ele não deve estar atrelado à avaliação de desempenho e à meritocracia. Essa complementação de 23% ficou dividido da seguinte maneira. No primeiro ano, 2021, vai ser 12%, no segundo ano, 2022, 15%, 17%, 19%, em 2025, 21%, e em 2026, ou seja, 6 anos depois, é que chegaremos aos 23%. A gente fica feliz com essa aprovação, principalmente porque a gente está defendendo que o recurso público ele seja destinado para a educação pública. Claro que ainda temos o grande desafio da aprovação da lei que vai regulamentar essa emenda constitucional. Temos o ganho também de sair do atual 60% de pagamento direcionado aos profissionais da educação. Claro que agora vai entrar também um novo grupo nesse bolo. A gente também fica preocupado de dividir, mesmo aumentando de 60% para 70%, se no aumento desse bolo a gente vai ter alguma perda em relação aí ao cumprimento do piso salarial, mas a gente acha que também foi um ganho, até porque os 70% foi um dos destaques do Partido Novo na hora da votação, porque gostaria de tirar, eles queriam realmente tirar essa vinculação. E tirar essa vinculação é complicado, porque como o município vai conseguir pagar o piso salarial? Precisa que realmente seja subvinculado. O Fundeb é subvinculado àquilo que está definido constitucionalmente e também aquilo que é direcionado para o pagamento dos profissionais da educação também é vinculado quando destina 70% na próxima lei para pagamento dos profissionais da educação.
Então, em linhas gerais, eu acho que eu tentei trazer aqui os pontos principais da aprovação da lei. Fico à disposição, porque eu acredito que eu já passei dos 20 minutos, eu fico à disposição para o que vocês quiserem perguntar, tá bom? A luta continua, por quê? Porque nós temos agora, o texto chegou no Senado, e a gente precisa aprovar o texto no Senado como chegou, porque qualquer mudança precisa voltar para a Câmara novamente, e nós já estamos de maneira muito tardia para ainda regulamentar, após a aprovação da PEC, nós temos que regulamentar a lei do Fundeb para em 2021 a gente estar com ela pronta para ser implementada. Quero abrir ainda um parênteses e dizer que o governo federal, véspera da aprovação, ele chegou com uma proposta muito ruim, que ele queria destinar parte desses recursos para a renda mínima, que a gente é muito favorável à política social, mas a gente não é favorável que retire os recursos da educação para o Bolsa Família, dar continuidade ao Bolsa Família é muito importante, mas tem que sair de outro recurso. Fico à disposição de vocês. Acredito que pelo tempo... Ok, doutor. Muito obrigado pelas suas colocações. E agora passo a palavra ao professor do nosso município, nosso querido Luciano. 18 minutos. Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem? Primeiramente, eu quero agradecer. Todo mundo está ouvindo? Aqui está tentando ser um retorno. Quero agradecer o convite ao presidente da Câmara, e na pessoa também de Leandro, que foi quem entrou em contato comigo, né? Estava sempre dando assessoria. Dizer que é um prazer participar, principalmente na companhia da professora doutora Maria Aparecida. Pessoa muito capacitada, colocou aqui rapidamente as pinceladas, em 10 minutos praticamente destrinchou o Fundeb. É uma causa muito maior, muito grande, se for realmente para discutir todo o assunto, o que mudou e o que não mudou, precisa de mais de 1 hora, tranquilamente. E vou apenas dar uma complementaçãozinha nos pontos que ela colocou, que já foram basicamente as principais mudanças, e assim, colocando que a gente tem ciência que 63% da educação básica é financiado pelo Fundeb, isso é muita coisa, e quando a gente chegou agora no segundo tempo já do futebol, encerrando a partida, com medo do Fundeb se acabar e não ter uma continuidade, não foram só os professores que ficaram com esse medo, né, com esse receio. Os prefeitos ficaram com o coração na mão também, porque sabem, né, da responsabilidade, os estados também, os governadores, como se pagar um piso salarial sem ter o Fundeb, como manter os transportes escolares circulando, como adquirir material de manutenção que seja para manter a escola, reformas, tudo isso a gente sabe que vem da base do Fundeb. Então, assim, quando a gente teve essa aprovação, foi uma felicidade não só para quem trabalha com educação, mas também para quem gera esse recurso, né? Porque quem toma conta da educação hoje no interior, município pequeno como o nosso, sabe da dificuldade que tem, já participei de muitos conselhos, e a gente sabe que a dificuldade para se pagar as folhas, não só dos 60, também dos 40, é sempre muito grande, sempre muito grande. Então, assim, um dos principais pontos que a gente tem de parabenizar, de ficar feliz, é porque, além do Fundeb deixar de ser agora uma coisa de palanque, né, um projeto, ele vai ser instituído na Constituição, confiamos que passe no Senado, e vai ser uma coisa fixa, que não vai ser mais de tal partido, aquela coisa que pode ser provisória, que um dia pode sair, vai ser efetivo, e isso dá uma segurança a mais para a educação do Brasil. Um dos maiores ganhos também, que a professora já citou, foi essa questão dos 23% que a União vai começar agora a repartir, né? Aliás, a compartilhar. E dentre esses 23%, o que me deixa assim tranquilo, mais feliz, vamos dizer, é pelo fato de 2,5% desse valor ser destinado agora para as escolas que tiverem um bom desempenho, conseguirem melhorar seu desempenho, né? A gente, quando lê de início, pode entender assim, as escolas que têm as melhores notas, melhores IDEBs vão receber, as outras não. Então não é assim, né? A gente sabe que as escolas que conseguirem melhorar seu resultado é que vão realmente ganhar essa ajuda, esse aporte a mais nesse recurso. Então isso estimula realmente para que os diretores trabalhem com mais empenho, que os prefeitos se empenhem mais, para que além do recurso que já vem, tem aquele extra, né? Que a gente sabe que a educação é muito precária, e todo recurso que puder chegar, toda a ajuda que puder vir para a escola,
vai ser muito bem-vinda. Essa forma de distribuir esses recursos, a gente sabe também que vai ajudar muito. O nosso estado, por exemplo, ficou de fora muitos anos sem receber complemento da União, e os municípios pequenos, como o nosso, sofrem muito, porque a gente sabe que teve muitos anos aqui em Campestre que não dava para pagar a folha e não tinha complemento da União, simplesmente porque o estado ele tinha royalties de petróleo, recebia muitos royalties, e o nosso município, apesar de ser carente, mas estava no estado que não era considerado carente. Então a gente deixou de receber muito dinheiro por isso. A partir de agora a gente sabe que em vez de 9 estados que tem hoje apenas recebendo essa ajuda de custo, essa complementação, em 2026 vão chegar a 24 estados. Então a quantidade de municípios carentes que vão começar a receber agora esse complemento vai ser imensa. E isso vai ajudar principalmente os municípios mais carentes, né? Que serão prioridade nessa nova regra. Isso, para mim, foi um dos maiores ganhos que a gente tem que realmente enfocar. Teremos também, assim, um ponto favorável para os 40% que a gente chama por aqui, né? Os funcionários que dão apoio, os profissionais de educação, além dos professores. A gente sabe também que o piso salarial foi uma conquista que se deu graças ao Fundeb, e se não houvesse o Fundeb, não tinha como se pagar esse piso hoje. A gente sabe que quando o Fundef foi lançado, o salário do professor era menos de um salário mínimo, e hoje em dia já chega a quase 3 salários, né? O salário base hoje do piso é quase 3 salários mínimos. Então foi uma vitória muito grande, e assim todo mundo hoje reconhece, né, que essa vitória saiu graças ao Fundef e progrediu para o Fundeb. Mas assim, a gente, quanto professor, fica feliz, claro. Todo mundo que vê pensa, né, o professor ganha muito bem e tal, é aquela coisa. Tem gente até que acha que o professor ganha demais. Mas assim, sempre tem uma categoriazinha que fica um pouco esquecida, que é o pessoal do apoio, funcionários que trabalham com a gente, merendeiro, vigia, aquele pessoal que está ali, que também educa, né, do portão até a sala de aula, passando na cozinha, eles estão em contato com as crianças, e eles são um pouco esquecidos. Então, assim, com esse novo aporte, eu acredito que vai facilitar bastante, passando de 60% para 70%, incluindo, em vez de só professores, profissionais de magistério, incluindo os profissionais da educação. Então, abre uma aba, eu acredito, para que fique mais fácil os municípios e estados criarem um plano de carreira para a categoria do apoio. A gente sabe que tem merendeira que se capacita, nós temos secretários, auxiliares de secretaria que têm graduação e não recebem nada por isso. Então, assim, muitas vezes param ali e não procuram estudar, justamente por não ter nenhum retorno. Então, essa novidade, esse trechozinho que foi agregado, eu creio que vai valorizar demais a categoria de apoio, né? Que até hoje era meio que esquecida. Gerava, inclusive, alguns atritos, né? Que quem trabalha na escola, na realidade, a gente sabe como funciona. Aquela coisa de dizer assim, só quem é valorizado é o professor. Só quem é valorizado é o professor. Então, nesse momento, a gente já fica com esperança a mais, ciente de que agora, a partir de agora, com essa entrada nova de recursos e essa brechazinha lá na lei, fica mais fácil e mais viável implantar um plano de carreira também para o pessoal dos 40%. O gasto por aluno é uma coisa que a gente vem por estimativa, né? Hoje circula em torno de R$ 3.427, varia, claro, a gente sabe que aluno da EJA tem um recurso, da creche tem outro, aluno da zona rural tem uma diferenciação, mas a média fica nisso aí. E na nova proposta do Fundeb, ele vai para 5.508 em 2026, então um aumento de 60% de recursos em 6 anos, né? 61%. Então a gente já fica assim, dá para se organizar, vamos dizer, ciente de que em 6 anos a gente vai ter um aumento médio de 10% ao ano. Pode oscilar para cima ou para baixo, mas uma média de 10%. Então já dá para se trabalhar com um orçamento base e dá para os gestores se organizarem nesse sentido para a questão justamente desses planos de carreira, os que já existem e os que pretendem ser feitos. E assim fica bem mais tranquilo por saber que, se Deus quiser, será um plano, será aprovado no Senado, e nós teremos ele na Constituição, uma coisa fixa que não vai ser mexido, né? No mais, assim, eu não quero nem acrescentar tanto, já falei até demais sobre o Fundeb, que a professora já esclareceu. Qualquer dúvida de Fundeb, a gente vai, né, no final da live, tirando as dúvidas, diante do que a gente tem de conhecimento. Mas, assim, realmente foi uma vitória muito grande. Ficamos muito ansiosos naquele momento de Fundeb, não vai ter, porque a gente sabia que o futuro da nossa educação dependia disso. Tem gente que brinca achando que não, que é porque o professor acredita que o dinheiro em primeiro lugar, o salário, mas não é só o dinheiro, a gente sabe que tem a merenda, que tem o transporte.
e tem a qualidade de uma sala de aula hoje em dia, a gente tenta priorizar quem pode, coloca um ar-condicionado, porque o clima não mudou, a gente sabe que o nosso clima mudou muito, e assim, uma criança ir para a escola com fome, para uma sala sem um ventilador quente, como é que ela vai aprender? Então, assim, o Fundeb não é somente pagamento de salário, tem uma grade muito maior em cima disso, e a gente ficou muito preocupado, mas graças à pressão popular, a gente viu que foi isso, que influenciou muito, eles votaram em massa, e se Deus quiser vai continuar no Senado também. Eu vou dar uma palavrinha sobre, que foi colocado para mim também, a respeito do funcionamento das nossas aulas hoje, né, dessa maneira, devido à pandemia. Esse funcionamento remoto foi colocado para mim que desse uma palhinha sobre isso, para que a gente tivesse uma noção de como está funcionando no nosso município, principalmente. E eu coloco assim, no nosso município, mas a gente sabe que funciona de maneira praticamente igual em todos. Existem exceções, algumas escolas que têm sobressaído, alunos de ensino médio, por exemplo, têm uma tendência a ter um sucesso maior nessas aulas remotas que a gente vê hoje, mas, em geral, sabem parecidas, né? Bom, para quem não tem o conhecimento, a gente está, desde o mês de maio, o Estado implantou as aulas remotas, que são aulas, não é ensino à distância, o pessoal confunde muito, são apenas aulas onde se trabalham conteúdos que já foram dados em sala, trabalha-se leitura, interpretação de texto e conteúdos baseados na realidade. O primeiro momento foi criada essa metodologia para que a escola tivesse acesso ao aluno e que ele não se sentisse tão só, né, em casa. Muitas vezes trancado, não pode sair na calçada para brincar, não pode sair com os amigos, com os colegas. O momento de se divertir na escola fica, né, trancado em casa. E, assim, a gente pensa muito também naqueles alunos que não têm a condição de estar com o computador brincando, não tem um celular para estar jogando. Como fica a cabeça dessa criança em casa? Como fica a mentalidade da criança, às vezes passando alguma necessidade, às vezes não tem nenhum alimento. Então, assim, isso para a gente que está hoje em casa, eu particularmente tem momentos que dá vontade de sair correndo na rua, só para sair dentro de casa. E a gente tem uma televisão, a gente tem um videogame para jogar, para passar o tempo, e quem não tem nem isso? Então, essas aulas remotas, de início, a gente entendeu que ela veio para dar esse contato da escola e o aluno, né? A família e a escola, a comunidade vai estar ali em contato, de certa maneira. Por isso que os conteúdos em si não são trabalhados nem conteúdos novos, apenas conteúdos que eles já viram anos anteriores e conteúdos relacionados ao Covid-19 e ao que está acontecendo na realidade, né? Na atualidade. Só que, assim, era necessário que a gente tivesse uma certeza de uma complementação de para que serviria isso, enfim. E no Estado implantou-se, né, nosso Estado já baseado em outras leis federais, que 20% do ano letivo seria coberto dessa maneira remota. Então, as atividades que estão sendo feitas em casa, 20% dessas atividades, elas seriam contabilizadas para finalizar o ano. Passamos um período com isso, infelizmente a gente não tem muito sucesso, porque o alunado em casa, ele tem preguiça, infelizmente, boa parte não gosta, está ocupado, está ali jogando videogame, está no WhatsApp, no Facebook, não quer parar para fazer uma atividade. Temos aqueles que se destacam, mas não são todos. Se fosse a maioria, a gente estava bom. Mas a gente, agora após o recesso junino, recebeu um novo comunicado por parte do Estado que essa porcentagem de 20% aumentou para 40%. E podendo chegar até a 50%. Então, a partir daí, a gente já ficou com uma preocupação a mais, né? O professor está em casa e o pessoal pensa que é fácil, é simples, tá ganhando ali com a cara, é só uma atividadezinha que manda, mas para se dar essa atividade tem que planejar. Tem que pensar se o aluno vai conseguir ter o acesso, se ele vai responder aquilo com internet, sem internet, porque boa parte não tem o acesso a isso. Aqueles que não têm acesso de nenhuma maneira, a escola, geralmente as escolas aqui estão imprimindo atividades para eles, os que não têm procuram a escola e recebem impressas, mas mesmo assim não está voltando, não está tendo o retorno que deveria ter. Então, isso foi um dos principais motivos que as escolas estão se reunindo, cada vez mais fazendo avaliações sobre o momento para discutir como vai ser feito isso. Porque se hoje, ou a partir desse mês agora de julho, a gente já tem consciência que 40% do ano letivo vai ser pago de maneira remota, com essas atividades, 40%, então, assim, o aluno vai ter que cumprir. A gente também tem ciência que se a situação não melhorar em relação à pandemia, a gente vai receber, vai estender talvez até a 50% das aulas. Então, assim, é metade de um ano letivo, né? Então, o aluno vai ser avaliado de qualquer maneira. Se ele não fez atividades agora, que muitos estão colocando desculpas, que está ocupado, que não está conseguindo, que é muito difícil ser um professor, mesmo sendo atividades apenas de interpretação,
e atividades baseadas em conteúdos anteriores, muitos colocam essa dificuldade. Mas, mesmo assim, não estão fazendo muitos. Estamos colocando bastante isso, aproveito o espaço, porque eu sei que muitos alunos vão assistir, que é importante fazer, é importante que entreguem, se não dá para entregar 100% das atividades, mas se entrega 50%, 60%, vai mandando, porque se não for feito agora, quando retornarmos presencialmente às escolas, essas atividades terão que ser feitas também. Aí vai haver uma sobrecarga para quem está fazendo atividades presenciais, também tendo que fazer as remotas, né? E isso, assim, a gente fica muito preocupado, porque vai ser sobrecarregado, vai se sobrecarregar o professor e o aluno. Então, assim, a preocupação é muito grande. Todos que a gente pergunta, todos os professores que a gente pergunta, preferiam estar em sala de aula hoje, presencial. Você prefere estar em casa, dando aula remota, ou prefere estar na sala de aula? Todo mundo, 100% de quem se pergunta, prefere estar na escola. Porque na escola a gente consegue repassar, consegue cobrar, consegue ver se ele está aprendendo. E de maneira remota, tem todo um trabalho, toda uma preparação para enviar uma aula, e não se sabe se tem retorno, não se sabe se o aluno realmente viu, se ele praticou, se ele aprendeu. Fica aquela coisa solta, sem um retorno certo. Então, isso é cansativo, é desgastante, e os professores têm sofrido muito com isso, inclusive eu. Né? A gente tem passado por muito aborrecimento com alguns pais que reclamam porque vai atividade demais, com alguns pais que reclamam que não vai atividade demais, que vai muito fácil, outros reclamam porque vai difícil. A gente fica naquele meio termo, tentando conciliar tudo. Então, assim, esse é o principal ponto, né, das aulas remotas. A maior dificuldade realmente é essa, é que o aluno tire seu tempo, reorganize seus horários e deixe ali 1 hora ou 2 por dia para fazer. Essa é a maior dificuldade. E diante disso, existe uma cobrança muito grande de que voltem às aulas, né? Já é outro ponto importante que a gente pode citar aqui. Muita cobrança, a governadora citou que poderia voltar agora dia 17 de agosto, depois voltou atrás, e a gente está no emblema. O próprio secretário de Educação Estadual, ontem, em uma entrevista, disse que só retornaremos se a escola tiver segurança sanitária para isso, e que estão trabalhando para isso. Mas a gente, quem trabalha na realidade, vê que não está sendo feito o que precisava, o preciso, né, para que se volte. A gente sabe que as escolas são precárias, que a gente não tem o espaço, a estrutura física para isso, para distanciar esses alunos, e pela quantidade de alunos que se tem, por exemplo, uma sala com 40 alunos, como eu faço para distribuir esses 40 alunos, 1,5 m cada um? Mesmo as salas menores, que sala de primeiro ou terceiro ano, que são 25 alunos, como distanciar eles, né? Então, assim, é um estudo muito complexo, muito complicado, leva a gente a entender que não vai voltar agora de 17, olhando assim de fora. A gente não tem praticamente certeza que não vai voltar, porque a gente não tem como oferecer uma estrutura de segurança para os alunos. A questão do lanche é muito complicada. Manter uma criança de 6 anos, 7 anos sentada, de 7 às 11h30, para lanchar sentada, sem brincar, com a máscara no rosto, um ventilador ligado, no calor que faz uma sala. Tem muitos pontos que pesam em cima disso, e a gente fica naquele meio termo. Queria que voltasse, realmente, para que a gente pudesse dar continuidade ao ano letivo, tentar adiantar o conteúdo que está atrasado, ter o contato com os alunos, que a gente sente saudade, né? Nossos meninos dão trabalho, mas a gente sente falta. Mas, infelizmente, a gente se vê preso nessa questão sanitária. Infelizmente, são muitas dificuldades, e até por parte de recursos, né? O governo repassou já para a gente, para quem ainda tem alguma dúvida, repassou para a gente já os repasses de PDDE, que é o Caixa Escolar, o Estado repassou o PAG, que são recursos para manutenção, está tudo nas contas. Agora vieram os mesmos valores que vieram ano passado, que muito mal dá para se cumprir o material para o ano, material expediente, material de limpeza, como gás, por exemplo, como material de água sanitária, papel ofício, tudo isso é comprado com esse recurso. Então, o que veio ano passado, veio esse ano. Então, se a gente vai tirar esse dinheiro para comprar EPIs, se vai comprar álcool gel, álcool líquido, sabão, papel toalha para estar no banheiro, como é que eu vou comprar o papel ofício para dar aula? O recurso que veio ou dá para uma coisa ou dá para outra. Então, aqui eu falo como gestor, todos estão preocupados com isso. Se a gente voltar, a gente vai comprar os EPIs, vai comprar o material, lógico, para trabalhar com a higiene necessária. Mas vai ficar faltando na parte didática para o aluno. Ou vai chegar alguma coisa, ou teremos uma coisa mais concreta, uma informação de um recurso extra para que funcione direito, ou então não vai faltar em algum lugar, né? Estamos numa dificuldade muito grande. Nesse momento eu me coloco como gestor, tanto estadual quanto municipal. Todo mundo tem essa preocupação, porque, além de tudo, desse momento que a gente está passando, a gente sabe que o comércio parado influencia demais na geração de impostos e as arrecadações começam a cair. Aí a gente fica naquela coisa, precisando de mais recursos públicos, mas esses recursos estão caindo, como é que vai vir?
né? Enquanto gestor, a gente fica muito preocupado porque tem que pensar em todos os pontos. No mais, meus pontos principais são esses, né? A questão da pandemia, as aulas remotas que a gente está falando e essas dificuldades que a gente está prestes a encontrar aí se caso as aulas retornarem. Eu creio que, essa é uma opinião particular, que a gente não volte porque realmente a gente não tem a condição de dar segurança às crianças. Brasília seguiu um exemplo, né, recentemente, tentou voltar e foi liberando gradativamente, primeiro as universidades, porque são adultos, têm uma consciência de como agir, depois viveria o ensino da EJA, também são adultos, depois o fundamental maior, e são aí os menores, né, fundamental menor, alunos de primeiro ao quinto ano. Então, assim, tudo está sendo feito baseado em quem já está na frente, né, está servindo como exemplo para nós. E todos os estados, eu creio que estão esperando os resultados. Se esse início de aulas que vai ser retornado em alguns estados vai ser liberado realmente, se eles vão liberar, vai ter um aumento de casos, não vai ter um aumento de casos, a gente fica no meio termo esperando quem foi primeiro, né? Vamos dizer assim. Então, assim, de início é isso, vou fazer igual a professora Maria Aparecida, estamos à disposição, qualquer dúvida sobre esses assuntos que a gente puder esclarecer, a gente está aqui. E aqui eu queria fazer uma pergunta à professora doutora Maria Aparecida. Como é que a senhora vê o futuro lá na frente com relação à volta às aulas? Com relação a todos esses procedimentos que está com relação à pandemia, as dificuldades que está tendo os gestores, como vai ser a parte do Fundeb nisso aí, se a gente vai conseguir voltar todo mundo para a sala de aula e se vamos ter sucesso, né? Porque eu acho que a situação está bastante difícil, está complicadíssima com essa pandemia. A gente não tem previsão de quando a gente volta para a sala de aula. Isso é muito ruim, perder um ano, e esse já foi perdido com certeza. O que é que a senhora vê, no seu ponto de vista lá na frente? O que é que pode acontecer com tudo isso aí? Tem melhoras ou não? O finalzinho eu não ouvi. Só o finalzinho eu não escutei. Está me ouvindo? Está ouvindo agora, senhora? Está me ouvindo? Sim, só o finalzinho que eu não ouvi. Pronto. O que é que a senhora vê no final de tudo isso, com relação a essa relação da pandemia, com tudo isso, a volta às aulas, como é que vai ficar com relação para todos os gestores, para os municípios e o nosso estado em si? Porque aí não está só nosso município, está o estado, está o Brasil inteiro, mas aí estamos falando do nosso aqui, porque nós que estamos vivendo esse momento. O que é que a senhora tem a nos dizer? Primeiro, a gente precisa entender que o contexto político e econômico, dependendo do ponto de vista do que vocês compreendem e analisam sobre o contexto político a nível federal, não sei quais são as opções de vocês, mas assim, a gente já entende que vivemos um momento extremamente difícil, de uma conjuntura política, de uma conjuntura econômica extremamente difícil, tanto no Brasil inteiro. Com a pandemia ela tende a piorar tudo isso em todo o mundo, e no Brasil principalmente, diante do que a gente já estava vivenciando. E quando chega na realidade dos nossos estados e municípios, na realidade dos estados do Norte e Nordeste, mais ainda porque também as nossas dificuldades são bem maiores. A nossa questão de arrecadação, o desenvolvimento da nossa economia diante de uma situação extremamente difícil das quais nós estamos vivendo agora. Mas aí eu vou direto à sua pergunta. Como é que eu vejo o futuro? Primeiro, apesar de todas as preocupações em relação ao retorno às aulas, a nossa primeira preocupação, nesse momento, deve ser muito mais na preservação da vida com as políticas pensadas desde o governo federal, desde o governo estadual, desde o governo municipal. Eu acho que o momento hoje, a prioridade maior é essa.
E vendo isso como a prioridade maior, o retorno presencial, por exemplo, esse retorno só pode se dar com segurança, porque aí a gente está falando de vida e vida não tem volta. Então, retornar de forma presencial, sem uma vacina, sem as condições adequadas. A gente fica imaginando como fica uma sala de aula com criança, mesmo que você pense que vai ser com 50% da turma, mesmo que você pense que vai ser com o distanciamento, mas a gente sabe como é que funcionam as crianças, elas vão se movimentar, elas vão querer se abraçar, elas vão querer a convivência com aquele colega, com a coleguinha dele, ou com o adolescente mesmo, que estava ausente há tanto tempo. A gente que é adulto, nós estamos morrendo de saudade das nossas pessoas, das nossas amizades, da nossa família. Então, é muito difícil um retorno presencial sem uma vacina. Em relação às atividades remotas, ou à distância, como queira chamar, ou com o uso de tecnologias, como queira chamar. Eu acho também que precisa pensar que a educação, como eu disse lá no início, ele é um direito constitucional, um direito que é para todos. E sendo para todos, qualquer modelo que seja que você esteja retomando essas atividades, precisa ser dadas as condições para que as crianças ou adolescentes eles tenham acesso às condições infraestruturais para que ele possa ter acesso a essa aula remota ou à distância, como queira chamar. Quando você faz essa atividade e que você deixa de fora um que seja você não está cumprindo com o direito constitucional daquele que ficou fora, que com certeza aquele que ficou fora é exatamente aquela criança que tem mais dificuldade, que a família tem mais dificuldade financeira de ter um celular, que a família que tem mais dificuldade financeira de ter um computador. Ou seja, eu tenho muito medo de que a pandemia, e é o que a gente está vendo, é que ela venha excluir cada vez mais aqueles que já são excluídos. E os desafios colocados para o município, para a rede municipal e para a rede estadual, ela é muito grande. Por quê? Porque se a gente já tinha recursos poucos para uma imensidão de coisas para dar conta, no retorno a gente vai ter muito mais desafios. Por quê? Porque nós teremos realmente que investir muito mais recursos nessas condições para receber os alunos. Se a aula for remota, você também tem que investir nas condições para que o aluno que esteja em casa ele tenha acesso a essas aulas. Eu vi na fala do professor Luciano que alguns alunos eles não têm acesso e as atividades são impressas e entregues aos alunos, não é isso? É assim? Mesmo dessa maneira, você sabe que vai aumentar a despesa. Mas dessa maneira, também só tem mais condições para um município pequeno. Para o município maior já fica muito mais difícil. Então, os desafios são muito grandes. Aí é que é urgente realmente a aprovação do Fundeb. Não podemos chegar o final de 2020 sem o Fundeb estar aprovado, porque o Fundeb é aprovado é a garantia que teremos recurso para a educação básica, é a garantia que os municípios terão recurso para dar continuidade àquilo que eles vêm fazendo. Mas o desafio nosso hoje é muito maior do que outrora, diante da pandemia. Mas o mais importante hoje é a preservação da vida. E precisamos entender que o que está colocado aí mata realmente. Nós estamos com mais de 80 mil no Brasil. Nós precisamos acreditar que realmente está matando, está tirando a vida de muitas pessoas. Precisamos nos manter em casa, nos manter seguros, aquilo que quem é possível ficar em casa também. Muito obrigado, doutora Maria Aparecida. Quero saber do nobre amigo Luciano, professor Luciano, o que é que ele acha também com relação ao nosso município, onde ele faz parte, onde ele é
gestor de uma escola, né? E as dificuldades ele já passou para a gente, mas se ele vê dessa mesma forma, lá na frente as dificuldades, se elas vão aumentar ou não. Porque a gente sabe que hoje todo recurso é direcionado à pandemia. Tudo que veio hoje, pandemia. E estamos esquecendo o principal: segurança, educação, saúde. A saúde não, que a pandemia faz parte dela. E a gente fica naquela preocupação. Lá na frente, como é que vai ficar? Quando disser assim, chegou a vacina, primeiro vai chegar a vacina, vai começar o pessoal todo se organizar. Mas aí a volta às aulas é o que a gente está precisando, é o que a gente está querendo para os nossos alunos, os pais de família, alguém que precisa trabalhar, que tem um filho que vai para o colégio, e tem tudo isso aí pela frente. Imagina aí as dificuldades que estão passando hoje. O que é que você acha dessa situação, Luciano? Assim, a importância do Fundeb é inquestionável, mas essa nova inserção de recursos, apesar de tudo, ainda há quem questione, quem critique, né? Alguns especialistas acham que não vai ser a inserção de recursos, o aumento de recursos na educação que vai fazer melhorar, porque alguns municípios são carentes, recebem pouca verba, e mesmo assim eles conseguem ter sucesso, né? Tem alguns casos, não são todos, mas tem casos, realmente. E o problema não é a falta de dinheiro em si, é a falta de gestão. Colocam muito isso. Mas aí a gente volta para o ponto principal, como a professora Maria Aparecida falou. Aquele aluno que não tem, às vezes, em casa, nenhum acesso a nada, como é que ele chega no colégio interessado? Que perspectiva de vida que ele tem? Então, assim, para a gente colocar hoje os alunos na escola, realmente precisa de recursos para manter, para poder voltar hoje, a gente tem que ter recursos para poder fazer com que a escola esteja limpa, que tenha álcool gel em todas as portas, para ele entrar e sair colocando no portão, na secretaria, na cozinha. Os banheiros, como eu citei um pouco antes, tem que ter o sabonete líquido e tem que ter papel toalha. E a gente sabe, quem trabalha na escola, a dificuldade que é, porque os alunos vão para o banheiro, parece para brincar, né? Então tem que ter o papel toalha lá no banheiro 24 horas para que ele use, tem que ter o sabonete líquido cheirosinho lá para que ele possa usar. E sai tudo bem, vamos dizer que a gente consiga levar. Mas a preocupação maior não é nem essa. A preocupação maior realmente é como a professora falou, como é que a gente vai manter esses alunos sentados numa cadeira sem ter contato nenhum com os colegas? Não tem como, isso é muito difícil. Isso para os adolescentes, quem dirá para as crianças, né? Manter os alunos que estão aí há quase 4 meses sem ver os colegas, de repente eles vão chegar e vão ficar lá sentados só olhando de longe, com a máscara na cara, escrevendo e olhando para o professor. A escola, a gente sabe que não é só isso. A escola não funciona dessa maneira. A escola é interação, é brincadeira, é o momento deles desopilarem, deles brincarem, deles interagirem também. Então, se a gente tiver a visão de escola apenas como um depósito de conhecimento, vai lá para receber aquele conhecimento, voltar para casa, aí funciona dessa maneira. Se fosse assim, daria certo. Mas, infelizmente, não é, ou felizmente, não é assim. Tem toda uma questão social, uma questão de acolhimento, e o recurso é necessário para que a gente consiga realmente preparar a escola para receber, mas mesmo que a gente prepare a escola para receber, a gente vê a dificuldade de como manter o aluno distante do outro, principalmente os alunos menores, que a gente sabe que tem aquele contato, tem aquele momento de brincar, de correr, na fila da merenda, eles se jogam por cima do outro, e essas coisinhas pequenas é o que nos preocupam, né? O Estado, inclusive, lançou uma cartilha para que a gente preparasse as escolas, e dentre elas tinha uma orientação para que a escola comprasse as garrafinhas squeeze para todos os alunos tomarem água, né? Para que ele não use mais o bebedouro daquele modo tradicional e cada um tenha a sua garrafinha de água. Mas mesmo assim, com essa garrafinha de água, o aluno vai ter que abrir a torneira com a mão dele para poder encher a garrafinha. E são, no meu caso, 360 alunos que vão naquela torneira todos os dias. Então, assim, é difícil realmente. O fluxo de crianças indo e vindo vai ser muito grande se houver o retorno, não só das crianças, porque se a criança vai para a escola, os pequenos, por exemplo, os pais vão juntos. Então vai ter mais adultos circulando, vai ter a merendeira, vai ter o vigia indo manhã, tarde e noite, professor indo e voltando. Então, assim, vai ser um aumento não só na escola, mas vai ser um aumento de fluxo na cidade inteira. Então é muito preocupante, realmente. A gente vai trabalhar com vidas, infelizmente a gente não pode recuperar, se perder, mas o ano letivo eu creio que a gente consegue. Faz um trabalho de maneira
diagnóstica para que achem um motivo, inclusive, aliás, para que achem uma maneira. Inclusive, o Estado já tem feito alguns estudos e conversei com o pessoal que faz parte da comissão, eles colocaram algumas estratégias que estão sendo pensadas como, por exemplo, de trazer apenas metade da sala para um dia, outra metade no dia seguinte. Tem outros que acham melhor que a sala, os alunos venham todos num horário e fiquem menos, aliás, venham metade no mesmo dia, por exemplo, 7 da manhã às 9, tem uma turma, metade da sala assistindo aula, eles vão embora, faz a higienização da sala, e de 9h30 vem a outra metade da sala e fica até 11. Então, em vez de assistir as 4h30 de aula, eles vão assistir 2 horas apenas. Mas, pelo menos, terão o contato com o professor e vão poder tirar as dúvidas, né? Pegar um conteúdo novo tal, e ter aquele momento de convívio. É também uma estratégia pensada, mas, de qualquer maneira, tem o fluxo de pessoas e vai ter o contato. Essa higienização das carteiras, né? Que o aluno vai embora, em meia hora tem que deixar 150 carteiras, 200 carteiras prontinhas, passado água sanitária, álcool gel, para que a nova turma chegue, em meia hora. Dá tempo, tem essa condição? Então, assim, é muito complicado, muito difícil a gente dizer hoje que vai voltar e ter segurança para isso, né? A gente depende do comitê avaliativo, né, do Estado, que está para liberar ou não isso, mas a gente sabe que, eu creio que não vai ser liberado, porque realmente a gente não tem como manter o aluno seguro realmente na escola. Aqui quero agradecer a doutora Maria Aparecida por ter tirado o tempinho da senhora para nos atender, dizer o quanto a gente se sente orgulhoso, né, de ter tido a senhora com a gente. Campestre hoje se sente abraçado, a senhora se sente abraçada por todos os campestrenses, todos os educadores, todas as autoridades, e dizer que foi um imenso prazer, né, a senhora conosco aqui. Como da mesma forma o colega Luciano, o professor Luciano, por ter feito parte e aceitado nosso convite. E só tenho a agradecer, pedir a Deus que proteja todos vocês, tudo saia da melhor forma possível e tenham daqui para frente um ano maravilhoso e naquilo que vocês sabem fazer, que é levar a educação para o povo desse país afora, né? Nosso município, estado e quem procura todos vocês. Muito obrigado mesmo do fundo do coração por ter aceitado o convite, que essa é a segunda de muitas que vai vir, e aqui a gente se sente todos orgulhosos de ter feito dessa live. A senhora tiver mais alguma coisa a esclarecer, doutora? Pode ficar. Vou me despedir, né? Então, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, ao vereador José Wilson, não é? Então, agradeço a oportunidade de estar discutindo aqui um tema para mim que é tão valioso, que é a educação, que é o Fundeb, o financiamento da educação. Só se faz a educação com financiamento. E nessa oportunidade também, quero agradecer estar aqui, dividindo esse espaço com o Luciano. Gostei muito, Luciano, das suas colocações também. Demonstra uma experiência já, tanto como professor como como gestor. Quero dizer que eu passei 26 anos na rede estadual. Eu tenho, assim, a rede estadual do Rio Grande do Norte, é um lugar de paixão no meu coração, porque eu me construí como professora na rede estadual. Depois é que eu fui para outros espaços que também amo muito hoje. Mas quem passa 26 anos em uma rede jamais vai esquecer, não é isso? Então, assim, esse momento agora é muito rico da gente estar aqui dialogando sobre a educação, mas principalmente a gente está também preocupado com o momento que nós estamos vivendo. Então, foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, se a gente tiver disponibilidade naquele momento, às vezes não tem no dia que pede, mas a gente pode pensar em um outro momento. Estarei sempre à disposição para estar contribuindo com a educação. A minha missão é contribuir com a educação. Gostaria também de agradecer pela indicação da minha amicíssima professora Andresa, né? E também
com o nosso colega Leandro, que está aí na técnica, né, por trás e fazendo com que as coisas acontecessem. E também com quem primeiro entrou em contato comigo, que é o doutor, que é advogado, como é o nome dele? Que é doutor Evandro. Também gostaria de deixar aqui o meu abraço extensivo a ele, extensivo a todos os professores da rede de vocês, da rede municipal, também da rede estadual que esteja nos ouvindo, e me coloco sempre à disposição para discutir essa temática que para mim é tão cara. Um abraço bem grande para todos vocês. Muito obrigado. E se cuidem. Com certeza. Se cuidem. Eu acho muito sério a questão do retorno às aulas. Acho muito complicado. Tenho muito medo disso. As aulas presenciais. É uma preocupação com a vida. A vida ela é cara. Exatamente. Um abraço bem grande para cada um. Outro, tudo de bom. Aqui deixo as palavras para o nosso amigo Luciano, professor Luciano. Eu também quero apenas agradecer o convite. Vereador Bolinho, presidente da Câmara, Leandro, que entrou em contato comigo e está aí fazendo toda a arte técnica, que realmente é muito complicado. Só quem mexe com isso é quem sabe a dificuldade. Parabéns pela organização, a Câmara. Um evento simples, mas muito bem feito e muito necessário nesse momento. Foi um prazer imenso conhecer a professora, a doutora Maria Aparecida, simpática demais, simpaticíssima. A gente vai ter outros momentos, se Deus quiser, viu, professora? A gente está aqui em Campestre, de braços abertos, quando acabar essa pandemia, se quiserem visitar a gente. A cidade é conhecida como cidade acolhedora. Vai ser um prazer recebê-la aqui. E realmente colocar, né, que é um momento muito complicado, a gente está muito, muito preocupado, não é pouco, e com esse suspeito de voltar essas aulas, foi o que a preocupação ainda aumentou, né? A gente ficou, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente tem muita fé, e vamos tomando cuidado, cada um na sua casa, só saia realmente de máscara, e evite as saídas, saia quando for realmente necessário. E boa sorte para todos, inclusive para nós. E obrigado novamente, viu? Boa noite. Tchau. Tchau. Aqui deixo uns agradecimentos a todos os campestenses, né? A todos que estão nos assistindo. Quero aqui desde já dizer que estou à disposição de vocês, esperar Campestre de braços abertos na Câmara todos os dias que for possível, para nós discutir alguma coisa, algum tema que Campestre tem em mente, para a gente tentar procurar os profissionais para trazer, para nós dar sequência a esse trabalho, né? Levar conhecimento, que é uma das melhores coisas que tem hoje em dia, e dizer que São José do Campestre está muito bem assistido. A semana passada nós tivemos aqui a presença do Dr. Igor, hoje temos a doutora Maria Aparecida e nosso professor Luciano, tivemos aqui também o médico da nossa cidade, Dr. Flávio, onde a gente só faz somar e trazer conhecimento, que é a coisa mais importante. Então, desde já agradeço a todo campestrense por tudo que vem fazendo nessa cidade. Peço que todo mundo se proteja, se cuide, faça o melhor que puder para só sair de casa se houver extrema necessidade, porque a coisa não está de brincadeira ainda, e não é gestor, torno a dizer, não é gestor que vai resolver esse problema, não é ninguém a não ser a gente mesmo, a gente se educar e procurar sair de casa só o necessário, porque depois que pega esse vírus que está aí acabando com tudo, aí se torna tudo mais difícil. E a gente vê aí os hospitais como se encontra, sem condições de receber ninguém. Só tenho a desejar a vocês tudo de bom, pedir a Campestre, que Jesus abençoe, ilumine todo campestrense e vocês que pegam esse tempinho para nos atender e passar algumas coisas de boa para a nossa cidade. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Boa noite.